O filme A Lista de Schindler, que foi bastante conhecido por conta de sua estética bem peculiar, retratada em preto e branco, com um tom meio que documental e muito realista, que mostrou um dos períodos mais vergonhosos de nossa história, que foi o período do Holocausto, em que mais de 6 milhões de judeus foram aprisionados e mortos. Nesse filme, Schindler, ele era um empresário e que viu no nazismo uma oportunidade muito grande de ganhar dinheiro. Ele pegava os judeus que estavam aprisionados nos campos de concentração e, dando dinheiro aos nazistas, através realmente de um esquema de corrupção, ele trazia esses prisioneiros judeus para suas fábricas, que, ao mesmo tempo, trabalhavam fazendo produtos para o governo, para a guerra. Então ele ganhava dinheiro tanto com o fato de usar uma mão de obra gratuita, escrava, quanto vendendo para o governo. E os oficiais alemães também ganhavam dinheiro, porque a cada escravo judeu que eles forneciam para ele então conseguia dar algum dinheiro em troca por aquele escravo para que trabalhasse de graça em sua fábrica. Só que teve um momento em que Schindler, mesmo sendo um homem que não tinha nenhuma fé em Deus e nada assim, porque ninguém conhece, né, se ele cria, na verdade, a sua fé era no dinheiro, no que ele poderia ganhar com aquilo, né? Ele começou a realmente usar todo esse esquema de trazer os judeus para a sua fábrica para também, ao mesmo tempo, libertar esses judeus e evitar a morte deles. Então, o que inicialmente era um negócio, e de fato foi, se tornou então uma forma dele conseguir libertar judeus do Holocausto, livrá-los dali. E ele conseguia fazer com que eles pudessem fugir, ir para outros países e saíssem daquilo. E cada vez mais ele pegava dos seus recursos, do seu dinheiro e dava para os oficiais alemães para que em troca eles dessem mais judeus. No final do filme é uma cena emblemática em que ele olha um relógio dele que valia muito e ele, já no final, quando a guerra já estava no fim mesmo, né? Ele olha aquele relógio e fala: por que eu não me desfiz disso? Quantos judeus eu não poderia ter libertado se eu tivesse dado esse meu relógio? Ele olhava para sua roupa, para o seu carro, para os seus bens e pensava: cada um desses meus bens aqui poderia ser revertido na libertação de um judeu que estava aprisionado. Esse carro... Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isto... 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto, eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. Bom, onde eu quero chegar com isso? A verdade é que eu tenho mostrado aqui alguns pastores que ostentam relógios de 200 mil, 120 mil, vão a lugares caríssimos, fora da média, né? E muita gente fala assim: ah, mas o dinheiro é dele, ele pode fazer o que ele quiser porque ele também é palestrante, ele ganha dinheiro do YouTube. Pois bem, meu irmão, eu te pergunto, eu quando era
um adolescente cristão nos anos 80, eu me lembro que fazíamos campanha para que a gente deixasse de tomar uma Coca-Cola no domingo e usasse aquele recurso para as missões, para ajudar as pessoas em outros países ou em lugares mais pobres. Isso sempre foi o mote da igreja. Aonde que a igreja se perdeu de achar admissível que uma pessoa, como por exemplo David Leonardo, tenha uma Ferrari que custe 2,5 milhões de reais? Onde a gente acha normal um pastor, como por exemplo André Valadão, que coloque no corpo roupas e relógios que custam mais de 150 mil reais? Aonde que a gente acha isso normal? Onde nos perdemos para achar isso normal? Veja, quem conhece o Evangelho de Jesus sabe que cada recurso que você tem que prestar contas a Deus. A própria Bíblia diz isso, falando sobre aquele louco, insensato, o que estava lá dizendo claramente: alma, bebe e folga, porque tens muitos bens armazenados. E aí o Senhor diz para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Será que perdemos o sentido de missões, o sentido de doação, o sentido de vivermos de uma maneira mais simples possível para que possamos abençoar aqueles que estão sem nada? Será que perdemos aquele sentido de nós podemos contribuir com os missionários, com aqueles que estão indo em locais que de repente eu não posso ir por conta do meu trabalho, do meu emprego, das minhas limitações físicas, mas eu posso ajudar aquela pessoa a ela fazer o trabalho? Eu acho que a igreja, de forma geral, aqui no Brasil, por exemplo, se perdeu. Porque quando eu coloco algo assim e faço uma denúncia, as pessoas falam: inveja, você está com inveja. As pessoas dizem: é dinheiro dele, ele faz o que ele quiser, cuida da sua vida. Olha, meus irmãos, para quem é crente velho como eu, isso seria inadmissível há alguns anos atrás. Infelizmente, a gente tem que se contentar com exemplos como Schindler, que não era cristão, mas ele olhava para o seu relógio caro e pensava: esse relógio poderia salvar quantas vidas? Eu queria que você, que ostenta, você que é um ministro do Evangelho, está ostentando com relógios de 200 mil, com um Ferrari de 2,5 milhões, vai em restaurantes para comer um bifinho de 5 mil reais, que você pense que o seu dinheiro poderia salvar vidas. E é esse o sentido do Evangelho.